Boa noite, meus caros amigos. Novamente aqui convosco para continuarmos a falar da pintura portuguesa durante o século XX e tínhamos combinado que iríamos falar hoje sobre Columbano Bordal Pinheiro. Portanto, depois de termos falado de um outro grande pintor, que, como sabem, foi Malhoa, não é? Portanto, demos as características todas da pintura de José Malhoa. Eu tinha-me proposto hoje falar de Columbano Bordal Pinheiro. Pode ser que ainda dê tempo de falar de mais dois pintores, talvez ainda o Tomás Leal da Câmara ou o Eduardo Viana, e depois numa outra live falaríamos, ou talvez eu falo de José Pacheco hoje, numa outra live falaríamos então do Eduardo Viana e do Amadeu de Sousa Cardoso, e temos ainda um pintor muito famoso para determinar e explicar sucintamente a obra dele, que é o Santa Rita Pintor, um grande pintor que morreu muito novo, com 28 anos, devido a tuberculose. Mas hoje vamos mesmo dedicar-nos ao Columbano Bordal Pinheiro. Portanto, Columbano Bordal Pinheiro pertenceu à geração naturalista do século XIX. Afirmava que nada tinha a ver com o naturalismo nacional. O seu trabalho viria a influenciar em finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX a obra de muitos jovens artistas portugueses e a ter reflexos até à atualidade. Nasceu nos arredores de Lisboa em 1857, tendo sofrido a benéfica influência do pai, que era pintor romântico e que muito contribuiu para a sua formação artística. Foi o pai quem o matriculou na Academia Real de Belas Artes em Lisboa, onde aprendeu com mestres consagrados como Tomás da Anunciação, Miguel Lupi e Simões de Almeida. Expôs na Sociedade Promotora de Belas Artes entre 1874 e 1876. Em 1880, partiu para Paris, como bolseiro, tendo durante 2 anos absorvido enormes conhecimentos no Museu do Louvre e em muitos outros museus parisienses. Distanciou-se do impressionismo e dos ambientes parisienses, tendo regressado à pátria em 1883. Columbano, que ansiava pela queda da monarquia, combatia a ação da Igreja e dos clérigos e toda e qualquer espécie de tirania, cultivando as ideias positivistas e os ideais maçónicos. Pintou em 1885 o Grupo de Leão, tela pintada a óleo de 200 cm por 380 cm, conservada até hoje no Museu do Chiado, com a qual se distinguiu na modalidade do retrato. Na realidade, todo o grupo que frequentava a cervejaria Café Leão de Ouro foi pintado por Columbano Bordal Pinheiro em pose de retrato. Retratou a maioria das figuras da sociedade portuguesa de finais do século XIX, desde o rei aos presidentes da República, para além de políticos, fidalgos, burgueses, professores e artistas. As naturezas mortas que compôs caracterizavam-se pela evolução dos fatores pictóricos e psicológicos. A Chávena de Chá, que data de 1898, terá sido a que mais sobressaiu dentre as restantes. Portanto, ele pintava naturezas mortas, para além de ser um belo retratista. Em finais de 1880, ter-se-á dedicado à pintura decorativa, constando-se, entre outras, a magnífica ilustração dos Lusíadas, o maior poema épico nacional. Algumas das suas pinturas mais conhecidas foram o Sarau, a Luva Cinzenta, Soirée chez Louis, Retrato de Elvira Bordal Pinheiro, Retrato de Antero de Quental, óleo sobre tela que se encontra no Museu do Chiado em Lisboa,
Retrato de Teixeira Gomes, Retrato de Maria Cristina Bordal Pinheiro e Cristo Crucificado. Muitas destas telas encontram-se no Museu Nacional de Arte Contemporânea de Lisboa, como já havia citado. Columbano foi professor da Academia de Belas Artes a partir de 1901, tendo pedido admissão em 1924. Foi premiado com a Medalha de Honra da SNBA em 1903. Esteve representado desde 1907 no Museu do Luxemburgo, em Paris. Foi agraciado com muitas outras medalhas no estrangeiro e homenageado em Portugal com a Gran Cruz de Santiago em 1921. Portanto, era um autor, portanto, neste caso, um pintor consagrado. Muitas destas telas, portanto, como já tinha explicado, continuam a poder ver-se no Museu Contemporâneo de Lisboa. Tendo sido nomeado em 1914 diretor do Museu de Arte Contemporânea, aí desenvolveu a sua atividade até 1927. Na pintura dos seus últimos anos de vida, mesclava-se a ilusão, o sonho, a irrealidade, a insubmissão aos cânones tradicionais, buscando captar o drama dos vencidos da vida. A sua estética foi apontada como tendo sofrido as influências de Edgar Allan Poe e de Hoffmann, sugerindo de forma intimista os acordes de Beethoven e de Brahms. Columbano terminou o naturalismo dos seus companheiros de geração e, em particular, de Malhoa, com uma pintura que já não podia ser naturalista e antes o seu contrário moral, mas que outra coisa não podia ser então, como provava no Porto António Carneiro. Durante a vigência da Primeira República, outros pintores naturalistas se notabilizaram, tais como a naturalista romântica Aurélia de Sousa, que, em 1900, pintou o seu autorretrato. Também Carlos Reis, que usava as técnicas do pastel e da aguarela, pintou, entre outras telas, a Feira, patente ao público no Museu do Chiado, em Lisboa. Finalmente, José Veloso Salgado distinguiu-se pelas pinturas de cunho histórico. Julgou-se conveniente abrir aqui um pequeno parênteses para salientar que, embora não se tenha notado uma influência significativa dos nossos pintores no panorama europeu dessa época, muitos deles lutando contra o atavismo, a ignorância e o sistema retrógrado que se havia instalado no país, muito agarrado ao academismo e aos modelos tradicionais, tiveram a coragem de tudo arriscar, indo estudar e trabalhar, na sua grande maioria, para a França, onde puderam absorver a cultura e os novos ideais artísticos, tanto no que se referia às técnicas e à plástica das obras de arte, quanto aos novos materiais em voga, bem como à filosofia inerente aos diferentes movimentos pictóricos. Porque, efetivamente, cada movimento tinha os seus ideais e as suas diretrizes e os seus objetivos. Esses movimentos, em constante ebulição, ora sofriam mutações, ora se desdobravam em novas correntes e renovados movimentos de nuances e contrastes imprevisíveis. Os estudos de pintura, obrigando os jovens pintores a investigar outras áreas que com aquela se conectavam, iriam abrir-lhes novos horizontes, formando-os e atualizando-os. Efetivamente, muitos deles também se dedicaram à arquitetura e à escultura. E, portanto, a inspiração vinha para várias áreas, não é? Acabava por se refletir tanto na pintura como noutras áreas culturais e ligadas à arte. Para estes jovens, as ideias renovadoras não se cingiam às artes, abrangiam também a política e a vida em geral, cuja seleção e abordagem intentavam nas suas vivências intimistas. Portanto, os reflexos dessa amálgama de conhecimentos integravam-se
e passaram a expressar-se nos trabalhos que executavam e nas orientações filosóficas que perfilhavam, que efetivamente se iam refletir nas suas obras, não é? Portanto, se eles aprendiam com a vida social novas tendências filosóficas e políticas, eles iam expressar isso nas suas composições pictóricas. Estão nesse caso Eduardo Viana, Amadeu de Sousa Cardoso, Santa Rita, Almada Negreiros, José Pacheco, Cristiano Cruz, considerados os pintores modernistas da primeira geração. Por exemplo, José Pacheco, que nasceu em 1885 e faleceu em 1934, em Lisboa, estudou em Paris. Para além de artista plástico, foi também artista gráfico, tendo sido de sua autoria a capa do número 1 da revista Orfeu. Faleceu na capital em 1934, como já foi referido, e, portanto, deixou-nos essa obra que já quanto à composição da revista Orfeu, que foi tão importante a nível literário, depois havemos de falar da literatura, mas primeiro ainda quero estudar um pouquinho convosco sobre música no século XX, depois no final passarei à literatura. Vou falar de um outro pintor, que é Cristiano Cruz, que nasceu em Leiria em 1892. Tendo apresentado o seu primeiro desenho em 1909, expôs 3 trabalhos no terceiro Salão dos Humoristas. Tendo sido alistado para participar na Grande Guerra, integrado no Corpo Expedicionário Português, elaborou um álbum sobre a conflagração de 14-18, intitulado Cenas de Guerra, que posteriormente publicou. Só viria a falecer em solo pátrio no ano de 1952. Portanto, legou-nos uma obra bastante importante, estas Cenas de Guerra, porque foi efetivamente participante da Primeira Grande Guerra Mundial e integrou o Corpo Expedicionário Português, tendo conseguido fazer, portanto, alguns trabalhos importantíssimos que ficaram já em solo pátrio quando ele regressou. Muitos outros, como António Carneiro, Francis Smith, Manuel Jardim, Manuel Bentes, Mili Poçós, Dórdio Gomes, o humorista Jorge Barradas, Abel Manta, António Soares e Bernardo Marques, foram considerados dos mais significativos pintores modernistas. António Carneiro, por exemplo, pintor que nasceu em 1872 em Amarante e faleceu em 1930 na cidade do Porto, preferiu os simbolistas e os expressionistas. Estudou na Academia Portuense de Belas Artes, tendo aprendido várias técnicas com os mestres Soares dos Reis e Marques Oliveira. Viajou para Paris em 1897 com uma bolsa de estudo concedida pelo Marquês da Praia, tendo-se matriculado na Academia Julian. Portanto, todos eles tentavam ir beber novas ideias em Paris, onde fervilhava, portanto, a arte misturada por várias tendências de artistas de vários países, e era aí que nesse cadinho que eles se formavam e depois praticavam as suas composições pictóricas e traziam-nas para Portugal aqueles que vinham, que regressavam à pátria. Este António Carneiro visitou o Brasil em 1914, tendo exposto as suas obras nos salões das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apresentou trabalhos de temática religiosa e mística de caráter naturalista, tendo sofrido a influência de Munch e dos Nabis, pós-impressionistas vanguardistas. Portanto, estes Nabis são artistas que são conhecidos precisamente pelo seu pós-impressionismo e que foram muito conceituados em toda esta época do século XX. Começaram no início do século e foram muito desenvolveram a sua arte com características muito específicas que também iremos falar numa próxima live. Tendo sido retratista, pintou ainda marinhas, especialmente em Lessa da Palmeira, e paisagens, na sua maioria monocromáticas.
Fez desenhos destinados a ilustrar algumas obras literárias, como no caso dos desenhos preparatórios para ilustrar o livro O Inferno de Dante. Do mesmo modo, escreveu poemas onde predominava o misticismo. Também foi realista nas suas pinturas de âmbito religioso e místico, tendo mais tarde derivado para o simbolismo e o expressionismo, como muitos outros pintores. Portanto, o expressionismo nesta época era muito vinculativo destes pintores portanto, que foram a Paris. Portanto, isto era o princípio. Estes pintores nasceram no final do século XIX e estiveram a trabalhar no princípio do século. Depois os outros foram evoluindo, mas estes ainda foram muito atingidos pelo impressionismo. A sua tela A Vida, Esperança, Amor e Saudade, de 1899 a 1991, o período em que ele a concebeu, recebeu os melhores elogios do público. E hoje falarei, antes de falar na próxima live de Eduardo Viana, falarei ainda de Tomás Leal da Câmara e assim concluiremos por hoje. E, portanto, este Tomás Leal da Câmara nasceu em 1876 e faleceu em 1948 e era natural da Rinchoa. Foi pintor e caricaturista. Também se dedicou ao retrato, tendo pintado Dom Carlos I em 1905. Viajou e estudou em Paris, como não podia deixar de ser, não é? Todos eles tentavam ir para a França e para a cidade de Paris, onde todos se reuniam em salões e oficinas, portanto, expunham em salões e trabalhavam em oficinas, onde se cruzavam vários movimentos artísticos e assim eles iam aprendendo as várias técnicas e a empregar várias cores e, portanto, maneiras de conceber as obras de arte. Mas ao regressar a Portugal, manteve-se sempre afastado do movimento modernista português. Este era mais conservador. Poderá falar-se de modernismo na pintura portuguesa a partir de 1915, a quando da publicação por Mário Sá Carneiro e Fernando Pessoa da revista Orfeu, que data de 1888 e durou até 1935, que também divulgou o futurismo. E por hoje, analisando a vida e a obra de pintores modernistas na próxima live, começando por Eduardo Viana, termino, esperando que tenham ficado com uma ideia um pouco mais lata, desde a primeira live sobre a poesia, a pintura portuguesa. Esta é uma segunda aula sobre pintura portuguesa e continuarei. Penso que talvez conclua na próxima, se não serão 2 lives para tratar dos pintores portugueses que muito merecem o nosso respeito e a nossa atenção, porque as suas telas que realmente estão expostas nos museus que tenho citado são muitíssimo profundas e, portanto, as técnicas são bastante importantes de serem perceptíveis e penso que ainda irei fazer 2 lives sobre estes artistas portugueses do século XX, a maioria dos quais foi à Primeira Guerra Mundial e lá se bateu e lá aprendeu, quando regressou da guerra, muita técnica pictórica. Muito boa tarde a todos e vou então continuar na próxima aula com o Eduardo Viana. Boa tarde.